A personalidade do indivíduo é composta por vários traços. Alguns deles são mais impactantes do que os outros, tanto no sentido positivo como principalmente no negativo. Nesse cenário, a timidez, do ponto de vista comportamental, se apresenta como um grande desafio a ser superado, uma vez que ela traz consigo vários bloqueios que impedem a pessoa de agir. E tendo em vista essa situação, como é que surge a timidez? E o que pode ser feito para amenizar os seus colaterais? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento, então este canal foi feito para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. A timidez é uma emoção que a pessoa sente quando ela tem uma certa insegurança em relação a si mesma, como principalmente com o que outras pessoas irão pensar acerca dela, independente de qual seja o comportamento que ela irá adotar. Via de regra, o que está por trás da timidez é, muitas das vezes, alguns traumas, situações ainda não resolvidas dentro de si mesmo, a falta de autoconhecimento e também uma autoestima baixa que faz com que a pessoa, por vezes, sinta que as outras pessoas são melhores do que ela e, com isso, ela tem dificuldade no que se refere ao relacionamento interpessoal. Acredito que todas as pessoas, em algum nível, possuem algum tipo de timidez em alguma área em específico. É claro que os níveis podem alterar em cada uma dessas áreas, podendo ser em umas maiores, em outras menores, e assim sucessivamente. E ela não tem nenhum problema quando está dentro de um nível de normalidade. Nível esse que não impede a pessoa de fazer as coisas que têm que ser feitas. Em alguns casos, algumas pessoas podem até achar charmosas pessoas que têm um certo grau de timidez, porque elas dizem que essa demonstração, no modo singelo da timidez em si, cria toda uma atmosfera de mistério em torno daquele tímido ou daquela tímida. Mas, quando esta situação da timidez está fora de controle, as coisas não são tão charmosas assim. Há aquele nível de timidez crônica em que a pessoa simplesmente desperdiça oportunidades justamente pelo fato de ter medo do que o outro irá pensar de si. É o tipo de pessoa que não consegue manter conexões no sentido de relacionamentos, não consegue progredir em suas carreiras profissionais, quando estão perdidas, nem sequer pedir informação a uma outra pessoa, não conseguem, e este tipo de situação causa uma espécie de efeito bola de neve, porque a pessoa vai acumulando ao longo da sua timidez graus de insatisfação em relação a várias áreas de sua vida. E com isso, a timidez passa a ser a porta de entrada de vários outros problemas tão graves quanto. Algumas pessoas parecem, inclusive, que já nascem com uma certa timidez. Como vocês já podem ter observado em algum momento de suas vidas, existem aquelas crianças que são mais introvertidas e aquelas mais extrovertidas. Tem muitas que são mais quietas, mais acanhadas e, consequentemente, tem toda uma dificuldade no que se refere ao aprendizado escolar e ao relacionamento com seus colegas de escola, pais e familiares. E observando essa situação, não é raro de vir o pensamento que soa como uma provocação psicológica. Será que a timidez ela é inata? A pessoa já nasce com esse tipo de comportamento e, com o passar dos anos, ela vai replicando ele, seja intensificando ou não? Por mais que eu seja uma pessoa cética com relação às pautas relacionadas ao determinismo biológico, eu acredito que algumas pessoas já nascem com determinadas inclinações e que essas inclinações são diretamente afetadas pelo meio, pela cultura do qual a pessoa está inserida e pelas pessoas responsáveis pela sua criação e formação enquanto indivíduo. Então, se já havia uma certa inclinação, ela passa a ser concretizada com todo este contexto que está por trás da situação em que aquela criança até então está inserida. É claro que não é pelo fato de a criança ter se tornado um jovem tímido que vai ser assim para o resto da vida. Existem várias alternativas, estratégias que essa criança ou jovem pode adotar ou os seus responsáveis podem auxiliá-los nesse processo
para que possam, por fim, vencer a timidez. E eu vos digo isso como experiência própria. Vou fazer um relato pessoal aqui para vocês de ex-tímido. Sim, embora não pareça hoje, já fui tímido ao extremo. Apesar de, nos anos iniciais de vida, eu ter sido uma criança muito levada, digamos assim, com o passar do tempo, chegando próximo da adolescência, eu tive caso de timidez crônica, do tipo que, se eu estivesse passando na rua e de repente eu avistasse uma pessoa que estivesse vindo na minha direção, eu atravessava a rua justamente para não ter que cumprimentar aquela pessoa conhecida, porque eu ficava pensando, poxa, o que ela vai achar de mim? Será que ela vai achar que eu estou bem vestido? Ou será que a pessoa vai retribuir o meu bom dia, o meu cumprimento? Com essas perguntas que ficavam ecoando na minha cabeça, era mais fácil para mim, como um tímido ali naquela situação, evitar aquele tipo de contato. Outras situações dramáticas, por assim dizer, é no que se refere a amizades. Sempre quando eu entrava numa turma nova na escola, eu tinha dificuldade de entrosar e, consequentemente, havia um certo problema ali naquela questão. E também, quando eu tinha alguma dúvida em relação a algum assunto que era exposto ali na sala de aula, eu ficava acanhado em perguntar. E com o passar do tempo, na adolescência, eu fui percebendo que aquilo me causava muito sofrimento, que por vezes eu me pegava triste, sem razão alguma, e com autorreflexão pude perceber que a timidez é que me afastava desta questão de estar satisfeito com as coisas ao meu redor. E por isso, naquele momento, ainda jovem, migrando para a fase adulta, eu percebi que alguma atitude deveria ser tomada. Comecei a encarar o sofrimento de frente, a fazer coisas que antes eu não acreditava que poderiam ser feitas justamente por medo do julgamento alheio, e aí comecei a me entrosar mais, no sentido de encarar de frente a rejeição. E com isso, com o passar do tempo, eu fui quebrando este bloqueio que até então eu tinha muito enraizado em mim. Hoje, por exemplo, tem até este canal no YouTube, coisa que com os meus 17 para 18 anos de idade, isso era praticamente fora de cogitação, uma vez que, se eu não tinha a coragem de cumprimentar alguém que eu já conhecia, quem dirá falar para a internet com pessoas de maneira ilimitada, mundo afora, aquilo que eu penso a respeito de diversos assuntos e assim por diante. E acredito que este problema foi superado com sucesso, porque depois que eu superei esse problema, atuei inclusive vários anos com gestão de pessoas, ministrando treinamentos, dando feedbacks e coisas afins. E com esse meu relato, alguns poderiam me perguntar: Maicon, você teve algum tipo de acompanhamento psicológico ou coisas do gênero? A resposta é não. Consegui superar este problema com base no incômodo. E se for para eu dizer do fundo do coração como que eu consegui isso, eu simplesmente não sei o que responder, pois foi algo tão espontâneo, algo tão forjado pela dor, que acabei mudando, até mesmo sem perceber que as mudanças estavam acontecendo ali. Mas não é todo mundo que consegue ter uma superação nesse sentido da timidez. Acredito que todos nós conseguimos nos superar sem auxílio em algumas áreas de nossas vidas. É claro que existem outras que somente um acompanhamento profissional é que pode ser feito. Não estou dizendo com isso que todos os problemas da minha vida eu consigo resolver de maneira espontânea. Alguns realmente tive que procurar auxílio, outros eu consegui por conta própria. Por isso que, para quem está assistindo agora e se considera tímido ao extremo, é importante se questionar se essa questão da timidez ela é passível de ser resolvida de maneira solo ou, em outro caso, ter a humildade de reconhecer que não consegue resolver o problema sozinho e, por isso, solicitar ajuda a quem possa de fato ajudar. Então, de modo bem resumido, vos digo que a timidez realmente é um grande problema que tem que ser tratado o quanto antes, pois a vida não dá pausas para que você resolva seus problemas. É necessário o tempo todo você estar a par de tudo aquilo que acontece ao seu redor. E se algo te prejudica a ponto de você não conseguir dar passos adiante, então é necessário que você dê um passo para trás para que você possa se reestabelecer, tanto do ponto de vista emocional como espiritual ou físico, o que quer que seja, para que você possa, por fim, dar passos adiante e, consequentemente, manter uma constância nesse ato de caminhar.
Então, resolva este problema porque, como eu disse, o efeito bola de neve pode te pegar a qualquer momento. E se isso acontecer, vai ser inevitável a questão do tempo perdido, pois, uma vez que ele se foi, ele não retorna, e o fato de ele não retornar traz consigo também várias das oportunidades que você desperdiçou, que, consequentemente, não se farão mais presente ali. Por isso que é importante agir de maneira sábia e o mais breve possível. Então é isso, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Você já teve em alguma fase da sua vida ou tem algum problema com a timidez? Como você acha que é possível superá-la? Diz aí na seção de comentários, pois, como já sabe, é importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, ter essa troca de ideias com você. Então é isso, um forte abraço, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.